Vamos então iniciar a nossa resolução de questões do último concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Valeu? Vamos lá. Olha só a questão, cara. Mário, com 18 anos de idade, soldado do Exército Brasileiro, convocado para o serviço militar obrigatório. Ó, se liga nas palavras-chave. Serviço militar obrigatório. E Pedro, com 40 anos de idade, oficial do Exército Brasileiro há 12 anos, pretendiam concorrer a cargos eletivos na eleição municipal que se avizinhava. Então vamos lá. Sobre o fato apresentado, assinale a afirmativa correta. Essa questão é do último concurso da prova da Polícia Militar, então talvez você lembre se você prestou esse concurso. Mas muita gente errou, ficou na dúvida. Alguns falaram pra mim assim, mas ó, falou de militar do Exército, eu estudei sobre os militares da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São todos iguais, a legislação é para todos, legislação federal. Primeira coisa que você tem que se ligar aí, legislação federal. Então olha só, sobre o fato apresentado, assinale a afirmativa correta. Primeira questão, Mário e Pedro são inalistáveis. Então a gente tem que analisar o que foi apresentado e agora essa alternativa. Eles são inalistáveis, o que é inalistável? Eles não podem se alistar, não podem se eleger. E aí? Eles são inalistáveis? Mário, com 18 anos de idade, soldado do Exército Brasileiro, logo convocado para o serviço militar obrigatório. Ele é conscrito, ele está servindo o Exército, conscrito, ele não pode se candidatar. Ele está falando, Mário e Pedro são inalistáveis. Olha, Mário, provavelmente, conscrito, serviço militar obrigatório. E Pedro, ele é inalistável? Não, Pedro não é inalistável. Logo, a questão A está errada. Mário, conscrito, não pode se alistar. O Pedro, sim. Letra B. Mário é inalistável. Nós já descobrimos que sim, porque ele é conscrito. Nós já descobrimos que os conscritos, ou melhor, os inalistáveis são dois grupos, lembram? Os estrangeiros e os conscritos não podem se alistar. Enquanto Pedro é alistável e elegível, tá certo, mas deverá se afastar-se da atividade. Essa questão de deve se afastar da atividade, você vai ter que lembrar da Constituição Federal, artigo 14. Lá está dizendo que se um militar tem menos de 10 anos de serviço, ele se afasta. Se ele tem mais de 10 anos, ele não se afasta. Ele fica agregado. Já dei a resposta aí se tiver na sequência. Então essa alternativa B está errada. Letra C. Mário e Pedro são alistáveis. Nós já descobrimos que Mário não é alistável, ele é conscrito. Então essa questão C já está errada. Mas vamos ver o conteúdo aqui para entender se tem algo mais que a gente precisa aprender para as próximas provas. Mas, para que sejam elegíveis, ambos deverão afastar-se da atividade. Opa! O militar, se ele tiver menos de 10 anos, ele se afasta. Então, ele está falando Mário e Pedro são alistáveis e tem que se afastar. Não, Pedro não precisa se afastar. Letra D. Mário é alistável. Errada novamente, que nós sabemos que ele não pode se alistar. E elegível apenas nas eleições municipais. Lembra que eu falei que a legislação é federal sobre alistamento? Sobre se eleger, se candidatar, artigo 14 da Constituição Federal. Aqui está falando especificamente sobre eleições municipais. Opa, se a legislação é federal, logo, estados e municípios seguem a regra, ok? Enquanto Pedro é alistável e elegível para os cargos de todos os níveis da federação. Essa questão está errada, não é a letra D. Não é a letra A, não é a B, não é a C, não é a D, logo só pode ser a E. Mas vamos ver então o que está dizendo nessa alternativa para dizer que ela é correta. Mário é inalistável. Sim, já falei que ele é conscrito. Lá no enunciado fala que ele está no serviço militar obrigatório. Logo, conscrito é inalistável. Enquanto Pedro é alistável, sabemos disso, e elegível, sim, mas será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará para a inatividade no ato da diplomação. A resposta correta é essa aqui, a E, a ECO. Por quê? Porque já que Pedro tem mais de 12 anos, ou melhor, Pedro tem mais de 12 anos na corporação, logo ele tem que ser agregado. E se ele for eleito, ele tem que passar para a inatividade no ato da diplomação. Isso é Constituição Federal, você tem que estudar e aprender sobre os militares para você não se equivocar na hora da questão. Resposta certa, E. Abraço.
Mais uma questão então, olha só, do último concurso também da Polícia Militar do Estado de São Paulo. JJ desejava ser nomeado para o cargo de secretário de Estado em São Paulo. Como estava inelegível, anota a palavra-chave aí, inelegível, por ter tido suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, em razão do exercício de um cargo eletivo há alguns anos. Tinha dúvidas se existia algum óbice à realização desse objetivo. Então, olha só, ele está inelegível e quer assumir um cargo de secretário do Estado de São Paulo. O que diz a Constituição Estadual? O que diz a Constituição do Federal, ok? Vamos lá. Ao se inteirar da temática, JJ constatou corretamente que a referida situação era letra A. Então, vamos entender a situação do JJ. Letra A. Impede a sua nomeação para o cargo almejado em razão de expressa vedação. Essa questão, em princípio, está correta. Por quê? Se ele é inelegível, se você analisar a Constituição Estadual, artigo 111, vai dizer que aquele que desejar ser secretário do Estado de São Paulo, ele não pode estar inelegível. Logo, a alternativa A, correta em princípio. Tudo bem? Por expressa vedação, porque a Constituição Estadual proíbe. Letra B. Não impede sua nomeação considerando a independência entre as instâncias. Olha, a Constituição Estadual diz que não. Aqui na letra B diz que não impede a nomeação. Impede, sendo inelegível e ele não pode ser nomeado. Considerando a independência entre as instâncias. Que instância? A Constituição Estadual está superior às demais normas, ok? Letra C. Não impede sua nomeação. Já sabemos que impede. Já que a inelegibilidade somente gera efeito na seara eleitoral. Olha só o que está dizendo essa questão para a gente analisar, tá bom? É errada porque impede sim a nomeação dele, mas aqui ele está dizendo que a inelegibilidade somente gera efeito na seara eleitoral. Não, tá? Inclusive na situação criminal, a improbidade administrativa. Já ouviu falar de improbidade administrativa? Se a pessoa é acusada, responde por improbidade, ele também se torna inelegível. Letra D. Somente impede sua nomeação caso a vedação tenha sido inserida no Código de Conduta do Poder Executivo. Código de Conduta? Um código de conduta é uma legislação infraconstitucional. Está abaixo das demais normas, mesmo que seja do Poder Executivo, ok? Então essa questão também, a delta está errada. Letra E. Não impede sua nomeação. Impede, já sabemos que impede. Salvo se a vedação foi expressamente inserida na decisão do Tribunal de Contas. Não, ok? O Tribunal de Contas não pode contrariar a Constituição Estadual. Então voltamos para a letra A, que diz que impede a sua nomeação para o cargo almejado em razão de expressa vedação. Eu já disse para você qual que é a expressa vedação. Artigo 111 da Constituição Estadual fala que aquele que desejar ser secretário do Estado de São Paulo não pode estar na condição de inelegibilidade, ok? Se você conhecer a Constituição, você mata essa questão na letra A, logo na primeira leitura e já passa para a próxima. Abraço! Ana, com base na Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, né? Lembra dessa lei assinada pela presidente Dilma? Requereu ao Poder Executivo do município Alfa que lhe fornecesse a relação dos contratos celebrados pelo município com determinada sociedade empresária. À luz da sistemática legal, o requerimento de Ana, então ele vai dar as alternativas para você analisar. Então vamos lembrar, em primeiro lugar, o que é a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Qual o teor da Lei de Acesso à Informação? Ela vai dizer que o poder público deve dar informação a qualquer particular que o solicitar a qualquer tempo, a não ser que haja um sigilo nessas informações que possa prejudicar a sociedade e o Estado. Caso contrário, deve ser concedida a informação a qualquer pessoa que pedir, solicitar. E vamos ver se a Ana, então, está dentro desse padrão. Letra A. Deve ser negado, considerando o direito à intimidade. Acabei de falar que não deve ser negado. E aqui ele se baseia no direito à intimidade. Porém, o Estado, ele não pode requerer ou requisitar a proteção do direito à intimidade quanto a informações de interesse da coletividade.
ok? Então, essa alternativa está errada. Letra B. Pode ser atendido. Opa, começou certo. Pode ser a letra B. Vamos ver. Caso sejam indicados motivos determinantes da solicitação. Uou! Você conhece a lei? Já leu a Lei de Acesso à Informação? Lá vai dizer o seguinte, ó. Quando o particular pedir informações para os órgãos públicos, não deve o órgão público requerer motivos determinantes da solicitação. Como assim? O Estado não pode dizer, eu dou, mas para que você quer? Não, ele não tem que perguntar. O particular pedir, o Estado tem que ceder. O órgão público tem que ceder a informação. Ok? Então, essa alternativa B quase estava certa. Então, está errada. Letra C. Pode ser atendido. Opa, sim, começou certo a letra C. Somente após a aprovação de decisão judicial autorizando o fornecimento da informação. Tá louco, mano? Tá louco? Então, a Ana vai ter que entrar na justiça para pedir acesso à informação? Não, a aprovação é uma decisão judicial, né? Opa, não, essa questão está errada, ela não precisa entrar na justiça para pedir acesso à informação, ela vai lá, pede e ela tem que ser atendida. Letra C está errada. Letra D, está sujeito ao juízo valorativo da autoridade competente, que deve ponderar os interesses envolvidos a decidir. Não, peraí, ó, que juízo valorativo? O particular, ele pede a informação para o Estado e ele deve ser atendido. A autoridade competente tem que simplesmente dizer, opa, dê a informação. Dessa alternativa D está errada também. Chegamos na E mais uma vez, então só pode ser ela. Vamos ver o que está escrito? Deve ser atendido. Começou certo. Em razão do caráter público da informação, mesmo que não sejam indicados motivos. Opa, resposta E correta, porque é informação de caráter público. Logo, o particular solicitou, o Estado concede. Abraço. Mais uma questão então agora, vamos lá. Maria, jornalista, redigiu a matéria a respeito dos escândalos de corrupção rotineiramente praticados em determinado ente federativo. Vai dar B.O. isso aí, vamos ver. Para tanto, detalhou as omissões dos agentes públicos no cumprimento dos seus deveres, os particulares beneficiados por esses atos e ainda as operações fraudulentas realizadas junto às pessoas jurídicas cujos sócios eram familiares dos agentes. Com o objetivo de encobrir o repasse de recursos, a matéria teve repercussão nacional, claro, né? Sendo certo que a sua elaboração somente foi possível em razão do fornecimento de informações por outros agentes públicos que tinham conhecimento dos fatos. Por essa razão, em uma investigação criminal conduzida pelo Ministério Público, Maria foi intimada a fornecer os dados dos agentes públicos que lhe forneceram as informações que subsidiaram a matéria. Olha só que questão complexa. À luz da ordem constitucional, em relação à requisição do Ministério Público, Maria, 3 pontinhos. Você entendeu essa questão? Ela é complexa. Maria fez, jornalista, uma reportagem, pegou informações com pessoas de confiança e agora, né, por ter repercutido a matéria em relação à corrupção e outros erros, o Ministério Público intima ela dizendo, me dá o nome das pessoas que te deram essas informações, porque a gente quer punir, a gente quer agir. Opa, olha só, uma questão para a gente já raciocinar. Se o Ministério Público soube disso, ele tem que apurar e investigar, não intimar a Maria, tá? Essa é a realidade inicial, mas vamos ver as questões? Vamos lá. Letra A. Está obrigada a atendê-la considerando o interesse público envolvido. Opa, ela está obrigada a atendê-la? Sim ou não? Maria é jornalista. E quando ela faz uma matéria, pela Constituição está garantida a ela o sigilo da fonte. Só para você saber. Se você já leu a Constituição no artigo 5º, tá lá, hein? Tá lá a resposta dessa alternativa. Então, essa alternativa A está errada, ok? Ela não está obrigada a atendê-la. Letra B. Não está obrigada a atendê-la. Começou certa.
considerando que pode resguardar o sigilo da sua fonte. Acabei de falar, explicando a alternativa A, está aqui a alternativa B dizendo, sou eu. Você percebeu? Constituição Federal, artigo 5º, você vai ter que dar uma olhada no inciso 14, tá bom? Dá uma olhada no inciso 14, vai estar falando que é assegurado o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Então, a jornalista não é obrigada a dar o sigilo, não é obrigada a dar o nome das pessoas a quem ela conseguiu as informações. Então, em princípio, a resposta é B. Já anota aí. Mas vamos ver as demais. A gente tem muito para aprender ainda. Vamos lá. Letra C. Está obrigada a atendê-la, considerando a liberdade de informação e a vedação do segredo. Já ouviu falar disso aí? Vedação de segredo? Você já fazia um X nessa alternativa e pulava para a próxima. Valeu? Letra D. Está obrigada a atendê-la, considerando que a publicidade das fontes é essencial à credibilidade do jornalista. Não, né? A publicidade da fonte, né? A Constituição garante o sigilo da fonte, né? E é essencial à credibilidade da jornalista? Não, tá? A jornalista não pode se basear em fatos errôneos, nem fictícios, nem mentirosos, porém a jornalista tem a sua credibilidade pela sua profissão ou a quem ela representa. Letra E. Não está obrigada a atendê-la, mas apenas se tiver assumido um compromisso formal de sigilo junto aos agentes públicos que lhe fornecessem as informações. Nenhuma legislação exige isso, tá? Se isso aqui estiver certo, a letra E, só se realmente houvesse um acordo entre ela e aquelas fontes. Mas provavelmente, né, está errada essa alternativa e nós voltamos para a letra B. Anota aí, ó. Não está obrigada a atendê-la, considerando que pode resguardar o sigilo da fonte. Garantia constitucional, artigo 5º, valeu? Se você entender o artigo 5º da Constituição Federal, você vai matar várias questões na prova, porque despenca na hora da sua prova. Abraço! Vamos para mais uma questão, vamos falar sobre a lei de novo. Olha essa questão sobre a Lei de Acesso à Informação. Diz assim, ó. A Lei de Acesso à Informação, a 12.527 de 2011, trouxe transparência às informações de interesse da sociedade por parte dos órgãos públicos. Essa é a essência da lei. Porém, quando trata das informações que devem ser protegidas para a segurança do Estado e da sociedade e da privacidade das pessoas, diz que... Então, essa questão quer saber o que diz a Lei de Acesso à Informação em relação às informações que tratam da segurança do Estado, da sociedade e da privacidade das pessoas. Então, vamos às alternativas? Isso é fácil, hein? Vamos lá. Letra A. Que as informações sigilosas devem ser sempre públicas. Cara, olha só que paradoxo. Essa aqui é fácil de eliminar. Se é sigilosa, como que é pública? Então, essa alternativa A que eles deram de graça para vocês, ó. Que as informações sigilosas devem ser públicas? Não. Então, cancela essa alternativa A. Extingue ela. Vamos para a alternativa B. Que as informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, honra e imagem das pessoas devem ter sigilo pelo prazo máximo de 100 anos. Opa! Estamos diante aqui de um fato, né, que foi muito comum, muito discutido nesse último ano aí, né? Nessas últimas eleições, né? Nas mídias sociais, que alguém colocou as suas informações privadas com sigilo de 100 anos e alguém falou, isso é errado. Opa, pela Lei de Acesso à Informação, isso é possível. Então, provavelmente, essa é a nossa alternativa, é a questão certa, ok? Informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra, devem ter sigilo pelo prazo máximo de 100 anos. Fechou? Essa alternativa provavelmente é a correta. Porém, antes de dar o ultimato, vamos para as demais. Vamos analisar a letra C agora. Vamos lá. Letra C. Quando as informações forem secretas, devem ter sigilo de 25 anos. Vamos falar sobre o que diz a Lei de Acesso a Informações sobre informações secretas. Olha lá, melhor dizendo, ó, ela traz um rol, né, de sigilo. Ela diz assim, ó, na Lei de Acesso a Informações, que informações que são ultra secretas devem receber ou podem receber sigilo por até 25 anos. Ultra secreta. A alternativa C aqui está dizendo que secretas.
Informações secretas devem ter sigilo de 25 anos? Não, então já sabemos que não. As ultra secretas, sim. Tá bom? Letra C, então, não é. Olha o que diz a letra D. Que as informações ultra secretas devem ter sigilo de 15 anos. Não. Ultra secretas, então, 25 anos. As informações secretas, segundo a lei, 15 anos de sigilo. Ok? Então, eliminamos aqui a C e a D falando do que está escrito na lei. Vamos para a letra E agora. Que as informações reservadas devem ter sigilo por até 7 anos ou por 7 anos. Opa, tá escrito isso na lei? Sim ou não? Não. O que está escrito lá então é que informações ultra secretas devem ter sigilo por 25 anos, as secretas de até 15 anos e as reservadas por 5 anos. Esse rol de informações secretas, esse período é muito importante para você determinar algumas questões na sua prova, ok? Então, baseado no que eu acabei de dar para vocês, nós voltamos à alternativa B e você vai colocar ela como correta, que informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas devem ter sigilo pelo prazo máximo de 100 anos. Isso sim está na lei. Então, quando se tratar de pessoa, informações pessoais, de honra, imagem das pessoas, sim, é possível haver sigilo por até 100 anos. Falou? Matamos mais uma questão. Um abraço! Olha essa questão, cara. Interessante, hein? Muito boa. Soberania popular. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. E nos termos da lei, mediante, vê se você entendeu a questão. Nós, o povo, né, a soberania popular deve ser exercida pelo sufrágio universal. Todos têm direito de votar, de escolher os seus governantes, tá? Tô explicando ela para você. Pelo voto direto e secreto. Sim, o voto é direto e secreto. Com valor igual para todos. Sim, exatamente. Nos termos da lei, mediante. Então, mediante que mecanismo o povo usa, né? Ou o povo pode se aproveitar para usufruir desse direito. Essa é a ideia. Então vamos lá. Letra A, alternativa A. Mediante eleições periódicas e simultâneas a cada 4 anos, para todos os brasileiros e para todos os cargos. E aí, o que você me diz? Olha só, como eu já estudei bastante esse tema, eu mataria essa questão aqui, eliminaria essa questão de pronto. Por quê? Olha o que ele diz aqui, ó. As eleições são periódicas, sim. Simultâneas, a cada 4 anos? Não. Opa, a cada 2 anos. A cada 2 anos nós vamos, o povo vai às urnas. Sim ou não? Uma hora para presidente, uma hora para prefeito. Tá? Então aqui existe uma pegadinha para você ficar ligado, ligeiro. Para todos os brasileiros e todos os cargos? Não. Nós votamos recentemente para governador, senador, deputado. Mas não votamos, né, para outros cargos. Prefeito, por exemplo, não houve. Entendeu? Existe uma pegadinha nessa questão, fica ligado. Então não é a alternativa A, segundo a minha análise. Vamos continuar? Letra B. Mediante o plebiscito e voto secreto para todos. Mediante o plebiscito, o que diz a Constituição da soberania popular? Como que o povo exerce essa soberania popular? É através do voto? Sim. Mas mediante plebiscito também? Sim. Mas só? Existem só essas alternativas? Não. Então a alternativa B está incompleta. Nós vamos chegar lá e eu vou te dizer por quê. Letra C, alternativa C. Mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Uou, eu acho que a gente achou, hein? Achamos o que está na Constituição Federal. Como que o povo, então, exerce a sua soberania popular? Né? Nós falamos do voto, sim, do voto. Voto secreto, direto. Opa! Porém, o povo também exerce a sua soberania popular através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Você tem que analisar as questões, né, na Constituição Federal, principalmente sobre voto, sobre eleições, porque ela é muito redundante nas provas. O que é o plebiscito? Você sabe? O plebiscito é quando o povo requer do Estado, né, uma normatização numa lei. Vamos pensar num tema aqui. Eu vou dar um tema para você para pensar no plebiscito, ou no referendo, ou na iniciativa popular. Redução da maioridade penal. Já ouviu falar disso? Reduzir a maioridade penal é um tema quente.
Já houve uma discussão quente uma vez no governo Dilma mesmo, eu acreditei que eles iam voltar, isso aí quase aconteceu, e depois, né, houve o impeachment dela e não aconteceu. Então, o plebiscito, o povo exige, né, uma mudança na lei, queremos a redução da maioridade penal, e aí, isso é votado, isso vai para o Congresso Nacional, que decide sim ou não através de um projeto de lei. Então o povo clama, então no plebiscito o povo clama. E o referendo, qual a diferença de plebiscito e referendo? A diferença é que no referendo, o Congresso ele traz uma norma e fala assim, povo, olha essa norma aqui, ó, mais uma vez falando, o que vocês acham da redução da maioridade penal? E o povo vai às urnas para dizer sim ou não, queremos ou não. Então o plebiscito não existe um projeto de lei, não existe ainda, não é apresentado o plano. No referendo é apresentado pelo Congresso esse plano e o povo diz sim ou não. Sabe onde isso aconteceu? Sobre armas. Não sei se é do teu tempo, da sua época, mas um período da história no país, o povo foi às urnas para dizer queremos a liberação das armas ou não. É proibido armas ou não. E o povo, a maioria, votou para que o povo pudesse comprar ou adquirir armas. Tá bom? Lembra disso? É da sua época? Não, é da minha. E a iniciativa popular, o que é então? A iniciativa popular, ela é um clamor do povo por uma mudança também na lei. A diferença é que já ouviu falar de abaixo assinado? Vai haver um clamor do povo, o povo vai assinar e tem que haver uma grande quantidade de pessoas no país, tem que ser um clamor nacional, exigindo uma mudança na lei. Tem que ter pelo menos 5 estados envolvidos e a maioria dos eleitores. Olha só, quando aconteceu isso? Quer saber quando? Nós podemos colocar uma referência aqui. A lei dos crimes hediondos, ou melhor, a lei dos crimes hediondos foi alterada. Quando a Daniela Pérez morreu, uma atriz da Globo foi morta cruelmente, por um amigo de gravação, ou ator também. E aí o que aconteceu? Foi morta com requintes de crueldade e a pena não era uma pena severa para eles. Para quem cometesse esse tipo de homicídio com requintes de crueldade. Então a sua mãe, a Glória Pérez, fez um clamor. Ela convocou a nação a exigir uma mudança na lei. A iniciativa popular. Muitas assinaturas, foi ao Congresso, o povo clamou por uma mudança na lei. E a partir de então, o homicídio com requintes de crueldade passou a ser crime hediondo. E aí você sabe que quando o crime é hediondo, existe uma pena mais rigorosa, não cabe fiança e tudo mais. Mas para mim não ser muito longo aqui, então essa alternativa C está correta. O povo exerce a sua soberania, popular através do voto direto, secreto e mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Isso está na Constituição Federal e é muito importante você saber para acertar essa questão na hora da prova. Ou então, em princípio, a letra C é a correta. Vamos ver as demais? Letra D. Mediante iniciativa popular, que é quando o eleitor decide em quem votar e escolhe livremente a quem ele quer como representante. Não, isso é o voto, Através do voto, o eleitor decide em quem votar e escolhe quem quer que seja o seu governante. Letra E. Mediante o plebiscito, referendo e iniciativa do Congresso Nacional. Não, é iniciativa popular, ok? Então voltamos à alternativa C, você vai marcar ela como correta. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com o valor igual a todos e mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Fechamos mais uma questão e essa você não pode esquecer mais, valeu? Um abraço! Sobre direitos políticos, vamos falar disso então? Olha só o que diz a alternativa. Sobre direitos políticos, com base na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que... Letra A, vamos lá. O que é correto afirmar sobre direitos políticos? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 16 anos? Não. Para maiores de 18, sim. Menores de 18 é facultativo. Então, alternativa A, incorreta, ok? Vamos lá para a letra B, alternativa B. A idade mínima para elegibilidade ao cargo de presidente da República, e senador, é 35 anos.
E aí, o que você me diz? O que está escrito lá no artigo 14 da Constituição Federal? A idade mínima para a elegibilidade ao cargo de presidente da República e senador é 35 anos? Sim, está correto, ok? Com menos de 35, ninguém pode se eleger ou se candidatar a presidente nem a senador, ok? Então, a idade mínima para presidente e senador é 35 anos. Então, em princípio, a alternativa B está correta, artigo 14 da Constituição, parágrafo 3º, inciso 6º, tá bom? Vamos lá, vamos analisar as demais. Letra C, os analfabetos não votam? E aí, analfabeto vota? Já ouviu falar que analfabeto é inelegível? O que é inegibilidade? Ele não pode se eleger, não pode se candidatar, mas ele pode votar, ok? Então, essa alternativa está correta. Os analfabetos, incorreta. Os analfabetos votam sim, ok? Letra D. Podem alistar-se, candidatar-se os estrangeiros, mesmo sendo sem naturalização? E aí, o que você me diz? Os estrangeiros podem se candidatar? Pode assumir cargos aqui sem ser naturalizado? Isso é gritante, dói nos ouvidos. Não, não pode, ok? Tem que ser naturalizado e vai depender muito que cargo, né? O que ele quer ser aqui, ok? Tem certos cargos no nosso país que tem que ser brasileiro nato, nasceu aqui, ok? Essa é a D. Vamos para E, então. O conjunto dos inalistáveis é decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O conjunto dos inalistáveis, aquelas pessoas que não podem, né, se alistar, é decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O que você me diz? Lá ele manda e desmanda, faz o que quer? Não! Né? O conjunto dos inalistáveis está na Constituição Federal. É o que a Constituição Federal reza. E a gente cumpre a Carta Magna, a lei maior, e vive o que ela determina, ok? Voltamos então para a alternativa B. A idade mínima para elegibilidade ao cargo de presidente da República e senador é 35 anos. Não esqueçam disso, ok? Abraço! Vamos falar da Constituição Federal mais uma vez. Olha só a alternativa super interessante e intrigante. Presta atenção nessa alternativa, olha só. Conforme a Constituição Federal, as condições de elegibilidade na forma da lei são... Então, o que diz a Constituição Federal sobre quem deseja se eleger? A nacionalidade brasileira? Sim. É obrigatório? Tem que ser brasileiro? Sim. O pleno exercício dos direitos políticos? Correto. O alistamento eleitoral? Sim. O domicílio eleitoral na circunscrição? Sim. E a filiação partidária? E. Então, a alternativa está trazendo aqui quais são as condições de elegibilidade. Então, existem critérios para a pessoa se eleger. Não é simplesmente eu quero e do meu jeito. Não. Então, ele está dizendo aqui, ó, tem que ser brasileiro, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária. Mas aí vem as alternativas. Então, mais alguma coisa. Mais um plus. Letra A. A idade máxima para presidente e vice-presidente e senador é 35 anos. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Idade máxima para presidente e vice-presidente e senador, 35 anos. Opa! Se a gente analisar o texto da Constituição Federal no artigo 14, lá diz o seguinte: a idade mínima para se eleger é 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. Essa alternativa está incorreta, porque ela está falando de idade máxima. Opa, olha a pegadinha que pode cair na sua prova. Se falar de idade máxima, não, o artigo 14 da Constituição Federal, quando fala dos direitos políticos, fala a idade mínima para tal cargo é. Idade mínima para tal cargo é. Então a alternativa A já disse para nós, estou gritante e errada, ok? Letra B. Idade máxima. Opa, já começou de novo com a idade máxima. O que está escrito no artigo 14 da Constituição? A idade mínima. Vamos analisar a questão. A idade máxima para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal é 30 anos? Opa. Para ser governador do estado, a pessoa tem que ter pelo menos 30 anos. Não pode ter menos, ok? Porém, mais uma vez o texto diz a idade máxima. Não, é a idade mínima. Se alguém quer ser governador, mínimo 30 anos. Então, a alternativa B também está gritante, não é ela. Vamos lá para a alternativa C. A idade máxima. Mais uma vez alguém colocou a idade máxima na alternativa. Se você já sabe que a idade é mínima, então lá no texto da Constituição você pula essa aqui, tá bom?
Para deputado federal, estadual, distrital, qual que é a idade para ser deputado? Pelo menos 21 anos de idade, ok? Então essa alternativa está incorreta. Letra D. A idade mínima. Opa, falou da idade mínima, que é o que reza o artigo 14 da Constituição Federal. Perfeito, vamos lá. A idade mínima de 18 anos para vereador. E aí, o que você me diz? Para ser vereador, uma pessoa de 18 anos pode se candidatar a vereador? Com 18 anos? Pode, pode. Diz aí. O que a Constituição fala no artigo 14? Que sim. Então, a idade mínima para vereador, 18 anos de idade, ok? Então, em princípio, achamos a alternativa correta. Já coloca um círculo nela aí, ok? É ela. Porém, vamos ver o que diz a alternativa E. Idade máxima. Opa, já falou de novo idade máxima? Já deixa uma dúvida. Coloca a interrogação, já faz um xizinho aí. A idade máxima para juiz de paz é 21 anos de idade. Se ele falasse de idade mínima, poderíamos dizer que sim. Mas é a idade máxima que ele colocou, então está errada a alternativa E. Voltamos para a alternativa D, né? A idade mínima de 18 anos para vereador é a alternativa correta, conforme reza o artigo 14 da Constituição Federal, no seu parágrafo terceiro, inciso 6º. Ok? Abraço! Mais uma questão, vamos lá? Tá gostando aí das alternativas? Tá dando para destrinchar algumas dúvidas aí? Opa, então vamos continuar então. Olha só agora mais uma questão sobre a Constituição Federal. Nos termos da Constituição de 88, é correto afirmar que... Então você está estudando a Constituição Federal, quando estiver estudando ela, coloca ela do seu lado lá e vai destrinchando. Vamos lá, olha para a alternativa A agora comigo, ó. O cargo de oficial de polícia militar. Você quer ser oficial da polícia militar? Vamos ver o que diz sobre isso. Ou de bombeiro militar. É privativo dos integrantes dos policiais efetivos da instituição. Opa, e aí, o que você me diz? Se eu quero ser oficial da polícia militar, eu não sou integrante das forças policiais, eu posso ou não posso? Claro que posso. Então essa alternativa está incorreta, por quê? Ela está dizendo que o cargo de oficial da polícia militar ou de bombeiro militar é privativo deles, dos integrantes das forças policiais. Não, ok? Qualquer cidadão, qualquer civil pode sim prestar esse concurso. Porém, talvez a pegadinha que ele quis fazer para você aqui, mas se você sabe disso ou não, né? É que quando você já é força integrante militar ou policial militar, tem algum quadro específico apenas para aqueles que estão lá dentro, né? Que eles chamam lá de quadro para oficial administrativo. Como aqui ele não está tratando disso e o nosso concurso fala, né, de Constituição Federal, então desconsidera. Essa alternativa está errada. Letra B. O prazo de validade do concurso público, será de até 3 anos, prorrogável uma vez por igual período. E aí, o que você me diz? Já analisou a Constituição? Já percebeu o que fala sobre concurso público? O que fala lá? Que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. 2. E aqui a alternativa B diz que será de até 3 anos. Anotou essa observação aí? Faz a observação. É 2 anos e não 3. Pula a alternativa B, coloca um X nela. Vamos à próxima alternativa. São símbolos da República. São símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira é símbolo da República? Sim ou não? Sim, sabemos que sim. Mas tem alguns que talvez você não conheça. O hino nacional é símbolo da República Federativa? Sim ou não? Sim. As armas e o selo nacional. Professor, a bandeira eu sei, o hino eu sei, mas armas, selo nacional, o que é isso? Se você analisar a Constituição Federal, ela diz exatamente isso, ó, que são os símbolos da República, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional, ok? Então essa alternativa está correta. Então você precisa saber disso. Quando se fala de armas aqui, ele não está falando de uma arma, de um revólver, de uma pistola, ok? Mas de símbolos que representam a República. Você pode pesquisar no Google lá, quais os símbolos da República. Você vai saber o que é as armas e o selo nacional, ok? Essa é a alternativa correta, tá? Anota aí. Vamos para a letra D para ver o que ela diz, né? Que pode ser que a gente esteja equivocado, sim ou não? Não, é a letra C sim, mas vamos ver o que diz a letra D. As polícias civis incumbem. Qual é a função da polícia civil? Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais,
inclusive as militares. E aí? A Constituição Federal fala das funções das polícias. Qual é a função da Polícia Militar? Qual a função da Polícia Civil? Qual a função da Polícia Federal? Da Rodoviária Federal, ok? Ela traz isso lá. E lá, quanto à Polícia Civil, ela fala que é sim competência da Polícia Civil as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, mas não as militares. Então a alternativa D aqui diz que inclusive as militares é competência da Polícia Civil. Não! Cabe então as militares à Polícia Militar, ok? Então essa alternativa está incorreta por isso. Letra E, para a gente fechar então e saber qual é a certa. São estáveis. Após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. São estáveis. Após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo. Essa talvez traria dúvida para você, porque a alteração ela é recente. A alteração diz que são estáveis após 3 anos. 3 anos e não 2 anos, ok? Houve uma alteração na lei, você precisa saber disso. Então voltamos à alternativa C, que é a alternativa correta. Anota aí, ó. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Correto. Abraço.